Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente estudamos a primeira obra codificada da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Codificação essa realizada por Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 1, que fala de Deus. Estamos no subitem que trata sobre os atributos da divindade. E na questão número 13, nós vimos apenas aqui a resposta dos espíritos, mas Kardec vai nos trazer um complemento, que foi o que ficou de vermos hoje. O que ficamos de ver hoje, melhor dizendo. A pergunta 13, então, vamos repetir, mas não vamos comentar, porque já é de ontem. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e sensações, não tem como se expressar. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir essas perfeições em grau supremo, porque se tivesse uma só dessas perfeições, de menos, que não fosse totalmente perfeito, ou não a tivesse em grau infinito, não seria superior a tudo, Deus, não é? E, por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não pode achar-se sujeito a nenhuma vicissitude, a nenhuma dificuldade, nem sofrer nenhuma das imperfeições que a imaginação pode conceber. Ok? Então, isso vimos ontem. Vejamos agora o que Kardec nos traz. Ele vai trazer cada um dos atributos que ele cita na pergunta. Lembramos? Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então, vejamos o que ele vai dizer aqui. Deus é eterno. Isso aqui é de Kardec, tá? Deus é eterno. Se tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser superior. Aqui ele diz anterior, ou seja, pré-existente à criação de Deus. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Porque quando começou Deus? Deus não começou. Desde sempre, Deus é. E vai ser sempre? Então, não tem início, nem fim, é eterno. Essa é a ideia do eterno, o que não tem início, nem tem fim. E, como não tem início e não tem fim, remontamos também a ideia do infinito. E Kardec, então, traz outro atributo. É imutável. Se Deus estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. E aí caiu a perfeição. Mas Deus é imutável. Por quê? Porque suas leis são perfeitas. O que é perfeito não dá para melhorar. Nós, imperfeitos, sempre dizemos, eu faço isso, é muito bom, mas posso melhorar. Sempre poderemos. Por quê? Porque somos imperfeitos e, como criaturas, a perfeição que alcançamos é sempre relativa, pois a única perfeição absoluta é a de Deus. Ele continua, Deus é imaterial, isto é, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável. Por quê? Porque a matéria muda. Porque estaria... E tem outra coisa.
como é que ele poderia ser a sua própria criação, já que Deus cria o princípio material e o princípio espiritual? Então, se ele cria o princípio material, como ele poderia ser formado da matéria que ele cria? Não é? Estranho. E essa matéria está sujeita à lei do progresso, mas aí Deus é perfeito, não está sujeito a isso. Ele não tem que progredir, pois ele é perfeito, não é? Absolutamente perfeito. Então, ele é imutável. Se estivesse sujeito a mudança, assim, é imaterial. Isto é, a natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Muito bem. Outro atributo, Deus é único. Único. E foi aí que o povo hebreu deu um salto quântico na humanidade do planeta Terra, sendo o primeiro povo a trazer a ideia do Deus único. Antes deles, todos os outros povos foram politeístas, ou seja, tinham vários deuses. Só para citar 3, gregos, romanos e egípcios, né? Porque nós conhecemos bem esses deuses, não é? Já ouvimos falar. Outro atributo que Kardec nos traz. Eu não sei se eu fui até o final disto aqui. Não, eu só falei único. Aí eu fiz o meu comentário e não li que estava aqui. Então, Kardec diz, Deus é único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidades de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. É por isso que, quando há uma religião politeísta, nós temos deuses que cuidam de várias coisas, né? Lembrando aqui da mitologia grego-romana, o deus da beleza, a deusa do amor, o deus da guerra, lembrando os nórdicos, o deus do trovão. Não é? Então, os deuses têm as suas particularidades e o Deus único não. Então, se ficam vários deuses, aí complica. E é interessante que mesmo na mitologia grega, com Zeus, né, e também a romana, que copiou a grega, esse Deus que estava acima dos outros deuses, os outros deuses eram deuses também, superpoderosos. Então, vejamos lá. Então, se houvessem muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Muito bem. Outro atributo que Kardec nos traz, Deus é onipotente. Onipotente é o Todo-Poderoso. E por que Deus é onipotente? Diz Kardec, porque é único. Não compartilha seu poder com nenhum outro Deus. Não existe outro Deus acima dele, porque senão ele não seria Deus. Então, ele é onipotente porque é único. Se não tivesse o soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Não teria, assim, feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam obra de outro Deus. Faz todo efeito, todo sentido. Último atributo, que junta 2. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas, e essa sabedoria não permite se duvide nem da sua justiça, nem da sua bondade. Então, se há justiça, ela não existe sem misericórdia, porque também não seria justiça se assim fosse. Não é? Então, a justiça verdadeira, ela
tem que ter esse componente da misericórdia para ser realmente justa, porque se há um delito e duas pessoas diferentes cometem o mesmo delito, elas vão ser julgadas da mesma maneira? Uma delas pode ter um grande atenuante. Então, a misericórdia, ela vai, por exemplo, contabilizar coisas que só a justiça não contabilizaria. Não, vamos imaginar, cometeu o crime tal, é tanto e vai cumprir até o final. Mas aí tem bom comportamento. Mostra durante vários anos, estamos falando agora do sistema aqui encarnado. Também vamos ver medidas de misericórdia diante daqueles que mostram-se empenhados em melhorar diante do erro cometido, de se reparar, de se corrigir. E isso faz com que venha a misericórdia e beneficie aquele que havia se comprometido diante da lei. Então, é importante mantermos esses detalhes que não são detalhes, não é? Então, nós temos a justiça, o promotor, mas também temos o advogado de defesa, que está sempre tentando trazer aspectos que atenuem o delito, o erro. E muitas vezes nós vamos ter isso bastante. Lembramos aqui de um caso que sempre citamos, um caso que está no livro Memórias de um Suicida, do espírito Camilo Castelo Branco, mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, que é o caso do espírito que no livro recebe o nome de Agenor Penalva. Agenor Penalva era um criminoso que havia se suicidado e estava no isolamento há 38 anos, no isolamento da colônia. Ele não ficava com outros suicidas, ele ficava numa cela, num isolamento. Diariamente, ele era evangelizado há 38 anos. Ele não era só um criminoso, ele era um chefe de uma falange de obsessores. Ele tinha cometido, vamos dizer assim, uma diversidade de crimes, não apenas um, mas muitos. Ou seja, era um espírito muito comprometido. E além de crimes para com outras pessoas, ele havia também se suicidado. Era por isso que ele estava na colônia. E ele havia sido, pela justiça, já seu nome encaminhado para ser transferido para um planeta inferior à Terra. Por quê? Porque era justo que assim fosse. Mas Maria de Nazaré, sim, ela, Maria de Nazaré, intercedeu junto a Jesus por Agenor Penalva, para que ele não fosse transferido. Não, vamos dizer assim, não naquele momento. Ele estava, ao ver dela, em condições de permanecer na Terra, e ela foi, já que ela é a grande tutora da colônia Maria de Nazaré, que assiste os espíritos suicidas, e de vez em quando ela vem nas esferas mais próximas à crosta para visitar essas colônias de suicidas, e foi numa dessas, ela foi retratada por Emmanuel, num retrato falado em 2006, e por um retratista policial, aquele que antigamente era assim, não é? A pessoa ia dizendo os traços e ia sendo montado o retrato falado. Esse é um retrato falado de Maria,
feita por Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, junto a esse retratista policial. Em algumas sessões, Emmanuel foi descrevendo Maria, como ela se apresenta quando vem às esferas mais baixas do planeta. E esse foi o quadro, né? Claro, não foi esse, essa é uma reprodução. E no final, embaixo, não aparece nesse, mas mais embaixo do original, vem Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Muito bonito. Temos na internet, quem quiser procurar, Chico Xavier segurando o retrato falado e com esses dizeres no retrato. É uma história bonita. Ela, a nossa grande advogada de defesa. E essa advogada de defesa vem trazendo essa brisa da misericórdia, né? Que alivia tanto as nossas dívidas, mas é claro, o nosso empenho é importante, né? E ela foi à colônia e disse aos responsáveis por Agenor que se tivesse a máxima paciência com ele. Claro, um espírito endurecido é um espírito rebelde e testa mesmo a nossa paciência. E ela nos conhece, não é? E olha que na colônia Maria de Nazaré não trabalha qualquer espírito, não. São espíritos de escola para poder trabalhar com um suicida. Tem que ter uma mente extremamente equilibrada. E para esses que já são espíritos elevados, que estão lá a trabalhar, ela recomendou a máxima paciência para com aquele irmão. Muito bem. 17 minutos. Vamos terminar aqui. Então, acabamos. Acabamos aqui sobre os atributos. E amanhã vamos retornar, dando continuidade, projeto 15 minutos, mais ou menos, o Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.